Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Hoje estamos aqui pela segunda vez com uma convidada especialíssima, Mônica Tomás, psicóloga. Obrigada pela apresentação. Primeiro de tudo, eu quero agradecer muito e dizer que é uma oportunidade muito linda aqui estar com vocês, né? Poder passar um pouco do conhecimento para as pessoas que estão assistindo, né? Um pouco da nossa experiência também. E, enfim, estou muito feliz de estar aqui. A gente também. A gente está amarradão que você está aqui. Faz tempo que a gente estava tentando marcar com a Mônica, né? Mas, enfim, agendas e plaus, né? E aí, hoje, finalmente deu certo. E que legal. Vamos falar de um tema importante, né, dona Mônica? Sim. Qual, dona Mônica? Todos os temas aqui são importantes, né? É verdade, é verdade. Nosso bate-papo. Mas peraí, antes da gente começar já, até porque o Fábio colocou uma coisa assim meio séria, né? Um assunto importante. Eu já tô achando que hoje vai ser muito legal, assim. Porque vai ser um assunto que é leve, mas rende muito, verdade. né? Quer dizer, são vários assuntos. Um assunto leve, mas é denso. Né? Se você já gosta do nosso canal e ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreva no nosso canal. Já curte esse episódio que, ó, vai ser muito legal. Duas Mônicas, gente, no mesmo episódio. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Sensacional. E ativa o sininho para não perder os próximos episódios do Sal também. Aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores, que você vai vendo aqui embaixo da tela, sem os quais a gente não poderia fazer isso aqui. Agradecer também muito especialmente as mensagens muito carinhosas que a gente tem recebido, né? Muitas delas, inclusive, elogiando a nossa Maria Clara, pelo que a gente agradece. Por favor, não elogiem tanto, não pode estragar a moça. Né? Não, ela é bem ajuizada. Então, inclusive, vocês viram eles que ela humilham cortou bastante. o cabelo, né? Aqui, ó, cortou o cabelo. Cortou o cabelo. Primeiro episódio que ela aparece de cabelos novos. Então, muito obrigado a todos vocês que curtem, que comentam, que compartilham e que ajudam a gente a chegar mais e mais longe. Então, a gente espera que você esteja apreciando essa nossa jornada e que nos ajude aí, aumentando o número de inscritos. Seria tão bom a gente chegar logo nos 1.000 inscritos, né? Legal. Seria Você divertido. podia ajudar a gente nisso aí, né? Hashtag ajuda nós. Hashtag ajuda nós é bom, eu gosto. Ajuda nós. Muito bem, mas afinal de contas, entre tantos temas importantes, qual que é o tema importante de hoje, Moniquinha? Basicamente vamos falar de saúde mental e algumas vertentes aí que a gente vai descobrindo aí no meio do bate-papo. Aproveitar que a Mônica, que está conosco aqui, né, Mônica Tomás, é psicóloga, né, também uma grande interessada estudiosa das neurociências, né? Então acho que tem bastante coisa para a gente interagir aí, né? É um assunto que eu conheço melhor do que eu gostaria. Não sei se todos sabem, né? Eu, em 2008, enfrentei uma crise de ansiedade. Honestamente, vendo tantos casos por aí, acho que a minha nem foi das mais severas, mas foi bastante ruim, bastante incapacitante. Judiou bastante, assim, me deixou meio fora de combate, né? Não cheguei a usar alguma medicação, né? Mas enfim, processo terapêutico e aos poucos a gente vai ajustando, né? Você sabe, Mo, que apesar de toda a dificuldade do processo que eu vivi, que todos nós vivemos, né? Ainda assim eu acho que foi um período que trouxe aprendizados importantes, assim, apesar dos desafios, né? Como é que você vê essa parada? Sim, é importante a gente começar falando a questão do aprendizado. Então, a gente, quando nasce, você não sabe fazer nada, você não sabe andar, não sabe comer, né? Quantas coisas a gente pensa hoje que a gente aprendeu ao longo dos anos. E isso, assim, é fora do que a gente fala do conceito formal de escola, não tem nada a ver. Então, como comer, né? Como andar de bicicleta, como dirigir. Se você parar para pensar, hoje você sabe mais coisas do que há um mês atrás. Verdade. Então, o ser humano, ele aprende diariamente e é algo que ele não para, né? Até o fim da vida, ele está tendo um conhecimento. Então, todo esse conhecimento, ele vai formando conexões. Falando um pouco sobre o cérebro, tudo que a gente conhece, né, desde quando a gente nasce até, enfim, a nossa morte, vão se formando aí no nosso cérebro conexões. Isso se chama sinapse. Então, tudo que acontece vai ficando ali registrado.
E essas alterações, para você ter uma ideia, a gente tem em média 86 bilhões de neurônios. Putz. Cada neurônio faz milhares de conexões. Então, você imagina o quanto disso está sendo elaborado ali, né, na nossa estrutura cerebral. O tempo todo, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E isso é dependendo, claro, da genética, né, de toda a sua infância. Então, você tem formas de aprender. Cada um tem uma forma de aprender. E aí, quando a gente fala, né, de uma alteração, no caso, a ansiedade, a gente percebe que cada pessoa tem uma maneira de lidar com aquilo e de sair disso. E aí, quando a gente sempre está se transformando, se renovando, né? Então, quando a gente ressignifica aquela situação, aquilo, de certa forma, deixa aí as nossas conexões mais fortes. Olha que legal. Porque em um determinado momento, você pode ter alguma situação que seja parecida, por isso que se fala, né? Toda experiência é válida, né? A boa e às vezes a nem tão boa assim. Sim. Porque isso vai nos transformando e essa alteração é cerebral. Ela é física também? É a Ela história da é neuroplasticidade? Isso mesmo, ela é física, né? O cérebro vai mudando fisicamente. Vai com aquilo mudando que a gente vai fisicamente, aprendendo. conexões, Uau. através Né? de conexões elétricas e químicas. Então, quando a gente fala, de repente, de uma ansiedade, de uma depressão, é porque essa máquina começou a não funcionar tão bem. Então, às vezes, o próprio organismo, né, tem esse déficit aí, porque a liberação de neurotransmissores, né? Então, isso é o que vai regulando, muitas vezes, o nosso humor, enfim. E aí, isso depende de várias coisas, porque a gente não é feito de um dado simplesmente, né? Há uma questão genética, que é até um estudo aí, que filhos de pais com depressão, com ansiedade, têm uma grande probabilidade de ter o mesmo tipo de sofrimento, né? E muitas vezes isso por causa ali da próprio convívio, enfim, né? Um outro assunto bem interessante também, da atenção que esses pais oferecem a esses filhos. Então, há uma questão genética, há uma questão de inflamação, porque quando o corpo padece, né, também há uma grande mudança aí na mente e no cérebro. Olha. Então, é muito importante por isso que a gente fala tanto, né, sobre alimentação, sobre o sono, né, sobre atividade física. Tudo isso constitui o indivíduo para que ele tenha uma melhor qualidade de vida e uma saúde mental também cada vez melhor. E um outro dado também muito importante são os traumas. Então, dependendo de como você teve, principalmente na infância, né? Então, principalmente de como você viveu, né? A experiência que você teve, né? O quanto você foi aparado. Hoje se fala muito, né, da neurociência, do acolhimento, né? De ser acolhido. Porque nós somos seres que precisamos ali, somos seres vinculantes, né? Então, a gente precisa desse afeto, né? Desse... Porque a gente não vive sozinho, né? Então, se você deixar uma criança, ela não vai sobreviver. Então, a partir disso, a gente já entende a importância desse afeto na infância, para que essa criança, né, desenvolva, né, enfim, com a saúde, né, física, com a saúde mental, com a saúde emocional. Então, essa questão da dificuldade, de repente, no futuro, de ter algum tipo de transtorno, enfim, está muito condicionado também a esses traumas de infância. Você sabe que a gente fala dessa história da parentalidade, né? Como é que é mesmo? Da hereditariedade? Que, por exemplo, o sujeito que tem... Agora você está falando de ansiedade e depressão, né? Mas também se diz isso muito sobre outras questões físicas também, né? Do tipo cardiopatias. Então, o sujeito que é filho de um hipertenso ou de uma hipertensa tende a ser hipertenso. Eu, por exemplo, tenho pai e mãe hipertenso. Aí, deu a lógica, né? Mas muita gente acha que é uma coisa meramente física. E você colocou um aspecto aí do comportamento. Por quê? Se a gente achar que uma pessoa ela é meramente essa caixa, né? Essa coisa material a gente está tendo uma visão amputada de uma pessoa, né? Então, o que torna uma pessoa, por exemplo, uma cardiopata? Ou, no caso que eu estou dizendo aqui, uma pessoa hipertensa? Muitas vezes é o comportamento. É a forma como reage às coisas, como recebe as coisas, né? Enfim.
Então, pode ser que um sujeito tenha pai e mãe com uma determinada condição, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, ou uma cardiopatia, ou o que quer que seja, e que ele não tenha isso. Porque isso não é uma sentença. Senão, daqui a pouco, alguém está nos vendo aqui e fala: meu pai e minha mãe têm ansiedade, então ferrou. Eu vou ter também, já era. Então deixa eu já procurar a bolinha certa para mim. Não. Você pode vencer as tendências da sua hereditariedade e, inclusive, as das suas questões materiais, como falamos também do temperamento. Né? Então, o ser humano é ilemórfico, ele não é meramente material. Né? Ele tem uma camada de materialidade, uma camada, ao nosso ver aqui, pelo menos, né? Não sei se a Mônica concorda, uma camada imaterial muito maior. Então, esses transtornos, eles não são só essas sinapses, tal, tudo isso que é belíssimo, né? É lindíssimo. Elas são um recorte do que nós estamos falando, né? Porque aquilo que vai na alma do sujeito conta bastante, né? Sim, inclusive hoje a espiritualidade para a ciência é muito considerada, né? Justamente porque a gente entende cada vez mais, principalmente à luz da neurociência, tem sido considerado isso, cada vez mais, que a gente é formado por inúmeras coisas, né? Por inúmeras demandas. E aí por isso que hoje se fala tanto, né? Que é importante o sono de qualidade, a alimentação, a atividade física, né? Porque muito mais de ter um corpo saudável, de cumprir as horas de sono. Para você ter uma ideia, quando a gente dorme ali um número de horas adequados, tem até um determinado horário, o nosso cérebro libera um líquido que faz uma limpeza mecânica. Uau! E ele precisa estar passando por todas as fases desse sono para que essa limpeza seja realmente efetiva. Eu entendi um monte de coisa agora. Eu queria falar um negócio já, porque desde a hora que você falou aí dos neurônios, eu já fiquei pensando assim, já tem um novo argumento para conversar com Guilherme e Cecília, porque eles sempre falam, porque eu já vou dormir, eu falo pra eles, né, de uma maneira, obviamente, muito mãe, né, de criança pequena, bem pequena, né, assim, tipo, vocês têm que descansar para renovar as energias, agora eu já vou mandar tipo, olha, são quantos? 86 bilhões. 86 bilhões. São 86 bilhões de neurônios. Eles precisam descansar. Sim. Mãe, fala da vez que a Cecília tinha falado aquele negócio da... trocar ânion, dos elétrons. Porque foi sensacional. Que é também sobre esse assunto, então, né? quando eles ouvem esse tipo de argumento, eles não esquecem. Eles gostam. Olha, assim, eles gostam. Porque... Eles usam pra ironizar, pra reclamar. Eu tava explicando pra eles que era importante, né? Ficar um pouco no sol. E fazer, que agora tá meio na moda, né? O pessoal usando aquela palavra grounding, que é você pisar no chão. Você ter o contato. Agora que pisar no chão, uma troca tem nome chique, né? Íons. Agora os caras gourmetizaram o pisar no chão. Então. Aí faz aquela troca de íons, né? Pra você renovar as energias e tal. Que é importante, a gente tá falando da energia mesmo, da eletricidade no corpo e do tal, aterramento, né? Isso. E aí pode ser, né? Você pisar na grama, aterramento, esses nomes aí que o pessoal tá dando. Né? E aí a Cecília falou assim... Como que ela falou, Maria Clara? Não, então, assim, aí chegou um dia, um pouco depois, assim, dias depois dela ter comentado isso, da minha mãe ter falado isso pra eles. E aí, minha mãe, gente, vamos lá fora, dar uma andada e tudo. A Cecília olhou pra ela e falou, só pra trocar meus íons? Ela falou assim... Ai, mamãe, nossa, só pra trocar íons, sim, tipo, como se eu estivesse super sabendo, assim, né? Mas você falou, a Mônica tem algo pra dizer ali, mas você falou de que se a Cecília perguntar, você vai falar, porque os 86 bilhões, o pai já responde diferente, porque senão seu cérebro vai derreter, vai dormir. Funciona? Mais prático, né? Funciona. Mas você ia dizer algo no comentário da Mônica. Sim, para você ver como a gente perdeu a questão do contato com a natureza, né? Com o contato com o divino. Quando a gente fala de alimentação, é o que Deus colocou no mundo aí, é a horta. Pode ser um ato de religião. Os bichos. Sim. Entende? Então, o contato com a natureza, né? Pisar no chão é algo que, né? Na minha infância, na minha infância, a gente pisava muito no chão, escorregava no barro lá, enfim, tinha essa troca. E aí, quer dizer, coisas que estão na natureza, né? Que são divinas, que estão aí
fora a alimentação, né? Que são de graça, né? Não tem custo você pisar no chão, você olhar para o céu. Tanto que uma das questões sobre o sono também, né? Se der para a gente falar sobre isso, Sim. é você acordar e você olhar para o céu, porque a gente fica enfiado dentro de casa. Sim. Depois da pandemia, isso se acentuou gravemente, né? Uma das causas, né? Como eu disse, né? As causas são sempre multifatoriais, mas uma das causas é isso. As pessoas ficam em casa sem tomar sol, na frente das telas ali, aquela luz azul diariamente, diuturnamente, né? Dificultando o sono, e as pessoas às vezes falam, ai, tô tão nervosa, acabei ficando ansioso, não consigo dormir. Então é um ciclo, é uma relação de coisas. E aí, né, hoje tem lugares que você vê a banana descascada. Ah, mano. Sabe? Sério? É, o gomo da mexerica descascado. Tá maluco. Então, as crianças, para você ter uma ideia, estão perdendo a coordenação motora fina. Meu Deus. Porque às vezes não conseguem amarrar um cadarço, porque só é ali no celular. Então, a gente está linkando as outras coisas só para dizer que muitas das soluções, né, falando assim de maneira grosseira, para nosso bem-estar, tá à disposição de todo mundo. E aí a gente não se dá conta, né, disso. Mas você sabe que eu costumeiramente, né, como eu disse, eu conheço melhor o assunto do que eu gostaria, cheguei a gravar um curso sobre ansiedade, né, ele existe, tá aí. E que uma tecla que eu bato muito, nas muitas pessoas que eu já pude servir, né, enfrentando esse mesmo desafio, eu falo muito uma coisa que até pode ser mal interpretada, que a ansiedade nasce quase que sempre, quase que necessariamente, de um descolamento da realidade. É quase sempre, é quase 100% dos casos. Aí alguém vai dizer, mas é uma definição muito simplista, você nem é psicólogo, você nem é psiquiatra. Não sou mesmo, né? Mas eu tenho uma autoridade, eu passei pelo quadro. E é um assunto que eu estudei e estudo bastante. E quando a gente fala de um descolamento da realidade, tem isso. Quando eu começo a não comer o que é real, eu já estou descolado da realidade. Quando eu não ponho os meus pés no chão fisicamente, é muito mais difícil de eu colocar os meus pés no chão do ponto de vista figurado também, né? De entender se aquilo que eu estou pensando faz parte da realidade ou se eu estou empilhando ideias fantasiosas que me soam muito reais, porque a mente não sabe a diferença do que é real e do que é imaginado, né? Gente, deixa eu só comentar uma coisinha, assim. Eu acho que isso, assim, é uma definição muito interessante, assim, muito certeira de ansiedade. Graças a Deus, eu nunca tive um contato, assim, tão direto com essa questão como você acabou tendo, por exemplo. Mas, assim, eu tenho muitos amigos, muitos colegas. Não, a tua geração... Então, quase todo mundo com quem eu convivo, já telas, teve, né? assim, pelo menos algum episódio marcante em relação a isso. E esse ponto de descolamento da realidade é muito interessante, porque tem tudo isso da gente ter perdido o contato com os alimentos reais, e da gente ser egocêntrico. Com expectativas reais. No sentido também do que a Mônica falou, que a gente fica tão enfiado dentro de casa que a gente parou de se orientar pelo sol, pelos sinais da natureza. Pelas estrelas. Eu lembro, inclusive, de uma experiência que a gente estava na chácara um dia. E eu notei que os animais, eles estavam se coordenando, assim, de um jeito um pouco curioso, assim. E aí, na hora, eu pensei, caramba, será que... Eu acho que alguma coisa tá pra acontecer e eles sabem. Se eu não me engano, um pouco depois começou a chover. Isso, assim, os insetos, os bichos, assim, que estavam por lá, eu vi que eles começaram a se comportar de um jeito um pouco diferente. Tipo, nossa, por que eles estão indo pra aquela direção? Por que eles estão fazendo aquilo? Então, realmente, a gente acabou perdendo muito desse contato e... Eu lembro de tem um estudante de medicina que ele também se estende muito por esses assuntos, ele gosta, assim, né? E eu já vi ele falando algo muito interessante, que também faz referência a esse descolamento da realidade. O mesmo estresse que um dia uma pessoa, um estudante sente antes de fazer uma prova, é o estresse que os nossos antepassados sentiam quando viam que estavam sendo perseguidos por um predador.
Então, E que não tem comparação Não tem prática. comparação. Porque os males de hoje... Isso também foi uma questão que eu tava falando nos últimos dias, assim, depois de uma situação, assim, que aconteceu em algum lugar que eu fui. Que todo mundo tem problemas. Todo mundo... É normal do ser humano a gente ter questões, ter problemas. Isso não significa que a gravidade dos problemas de cada um vai ser a mesma. Tem gente que tá com um câncer, tem gente que tá com uma gripezinha. Sem piada, tá bom? Gripe literalmente. Mas pode ser que a pessoa que esteja com câncer esteja aceitando a circunstância dela muito mais calmamente do que a pessoa que tá com gripe. Com frequência. E esta questão, com perdão do à parte, de a gente ter perdido a capacidade de gradação dos males e dos afetos, isso tem feito de nós uma geração muito doente. Isso é uma lesão do caráter, em última análise. Né? Agora, com muita frequência, o sujeito que está enfrentando um problema de verdade, ele consegue ter uma conexão melhor, porque isso aterra o sujeito. Ele consegue ter uma conexão melhor com a situação e com as suas forças e com a sua capacidade propriamente humana de lidar com isso, com uma conexão com o alto, do que o sujeito que tem um pseudo-problema. Ou seja, geralmente a pessoa que tá com câncer, a pessoa que tá lá fugindo de um predador, é mais feliz, em última instância, do que a pessoa que tá em outro contexto, assim. Primeiro porque... Vamos falar aqui, um problema real, né? Eu ainda tô na história da quantidade dos neurônios. Tô brincando. Mas assim... Ela deve estar pensando, Fábio não tem tantos. Ai, claro que não. Mas assim, imagina, né, essa quantidade de sinapses acontecendo. E, por exemplo, muitas pessoas da nossa... Não só da geração da Maria Clara, mas mesmo da nossa, que fica em casa com aquele monte de luz acesa e tal, e os streamings, ali o controle remoto na mão. Quantas pessoas eu ouço falar que, eu maratonei a série, eu não sei o quê, e aí você virou a madrugada e não dormiu. Então eu tava falando, brincando aqui da história das crianças, mas tem uma importância muito grande, né? Sim, muito grande. Pegando o link que a Maria Clara estava falando a respeito dessa comparação entre doenças e sofrimentos, uma das questões que o psicólogo trata muito é o não julgamento, porque cada dor ela é digna de ser percebida, né? Então, hoje, no mundo em que todo mundo deve estar bem, todo mundo deve, né, deve estar feliz, todo mundo deve fazer viagens. Então, há uma cobrança? Um desajuste, uma cobrança muito grande de que a gente não pode estar doente. Percebe? Há uma cobrança muito grande. Então, fora tudo, toda a rotina que a gente tem, que às vezes acaba impossibilitando de você colocar o pé no chão constantemente, né? De você tomar um pouco de sol. Não estou falando que isso é justificativa. A gente tem que procurar fazer o possível, né? Para alinhar esses fatores. Mas tudo isso acaba trazendo uma cobrança tão grande de que todo mundo tem que estar dentro desses padrões de Instagram, que realmente o peso acaba sendo maior do que só a rotina que você está trazendo, né? E falando sobre esses transtornos, essas doenças, eu falo isso com muita propriedade. Quando eu tive depressão, é algo que, assim, algumas pessoas acreditam, outras acham que é frescura, né? Muitas pessoas não validam o sofrimento, né? E daí a importância, claro, da gente procurar um profissional, procurar um psicólogo, né? O psiquiatra, para que ele tome esse medicamento, e aí tá acertando todas essas partes, né, da vida, saúde, sono, alimentação, atividade física. Por quê? Principalmente através da terapia e do medicamento. Lembra quando eu falei que liberam ali vários neurotransmissores, enfim? O remédio, ele vai te dar força para que você reaja a fim de fazer as coisas que você tem que fazer. Porque não adianta você falar para uma pessoa que está com depressão para ela fazer atividade física. Ela não tem a energia, não consegue. Não adianta você falar para ela que ela tem que se alimentar bem. Porque ela não vai ter essa energia para fazer isso, compreende? Então, há um processo, né, quando a pessoa
já é afetado por uma ansiedade ou por uma depressão. Existem inúmeros transtornos, né? Mas a gente hoje está falando especificamente desses, né? Que aumentou demais o índice de pessoas acometidas, principalmente durante a pandemia, aumentou, né? Sim. Consideravelmente. Então, a gente fala hoje principalmente desses. E é importante a gente perceber, principalmente quando você está sentindo alguma coisa, de ficar atento. De repente, o filho está ficando muito isolado no quarto e o pai acha que é só por causa da adolescente, está passando da infância para a adolescência, vou deixar ele no momento dele. Precisa do convívio familiar, o pai tem que acolher os filhos. O pai, quando eu digo os pais, né? Sim. Ou então a pessoa ali que às vezes que é o faz avô, o cuidador, o cuidador. Sim. Então, essa pessoa precisa estar atento, porque muitas vezes o que poderia ser simplesmente uma tristeza ou algum problema para ser resolvido acaba se agravando e essa pessoa vai ficando cada vez mais distante. E quando eu falo distante, não vai só procurar os amigos, a tendência também é maior, mas o distante dela é internalizando aquele sofrimento. E aí chega ao ponto que ela não tem vontade de interagir com o social, não tem vontade de estudar, não tem vontade de se alimentar. Aliás, a depressão tem 2 extremos, né? Ela tanto pode perder o apetite, como pode comer demais. Sim. E no comer demais, ela procura alimentos calóricos, né? Carboidratos, enfim, doces, a fim de saciar aquele vazio. Então, é importante que a gente preste atenção, né? Às vezes, um marido, a esposa, um filho, enfim, algum amigo do trabalho, a gente está atento a isso. Eu quero colocar uma pimenta nessa história. Vamos jogar um sal. Sal. Né? Tem uma coisa que é assim, né? Tem alguns aspectos que eu gostaria de a gente costurar aqui. A gente fala muito aqui das camadas... Não, a gente nem fala tanto. Eu falo mais no meu trabalho das camadas da personalidade. Aliás, era um tema, né? Um puta tema. Vamos combinar. Não sei, talvez as pessoas não tenham interesse nisso, vai. Mas algumas pessoas já me ouviram falar aqui da 4ª camada da personalidade, 4ª, 5ª, 6ª. A tal 4ª camada famigerada, ela tem a ver exatamente com os afetos da infância não adequadamente costurados, né? Então, de alguma forma, muitas pessoas vão se portar na vida, e às vezes até o final da vida, com uma típica noção de que a vida deve uma para elas. E nem quer dizer que não deva. Pode ser que, minha vida foi difícil. Sim, mas em alguma medida, a vida de todo mundo tem suas dificuldades, né? O que faria das minhas dificuldades tão especiais frente aos demais? Esse é um aspecto. Aí, a Maria Clara falou de alguma coisa que eu quero lembrar aqui, já eu junto nessa história, né? Você estava falando do acolhimento também, né? As pessoas têm uma necessidade de acolhimento e tal. Nós vivemos uma época em que as pessoas realmente têm uma dificuldade de gradação. E que a gente fala muito também não só de acolhimento, mas de diversidade e aceitação. E me parece que nós temos um gigantesco, um absurdo exagero dessas coisas. Porque não dá para acolher todo mundo nas suas pequenas especificidades. A gente, em alguma medida, também precisa ir se fortalecendo, né? Então, evidentemente que o pânico, que a ansiedade e a depressão não são frescuras. Eu também conheço o assunto e sei que é muito incapacitante. Tem 2 aspectos que eu quero separar aqui. Um é o antes de acontecer. E todas as coisas que vão descolando dessa realidade. Que é o consumo das telas, que nos mantém numa vida bastante plastificada, como falamos nos últimos episódios. Que são todos os impulsos desse tempo, as exigências desse tempo, né? A nossa péssima alimentação, nossos hábitos que nos afastam da vida real, né? Então, nós estamos aqui num prédio, por exemplo, em que nós estamos bem longe do chão, né? Então, a vida foi mudando muito e foi se plastificando em última análise. Então, todas essas coisas, elas são francamente geradoras desses quadros. Então, isso é uma coisa. Depois nós vamos falar do daqui para frente, o que vai fazer com isso, que é muito mais delicado. E eu não sou psicólogo, não sou médico, não sou psiquiatra, então qualquer coisa que eu diga é muito atrevimento.
Mas voltando à questão da necessidade de acolhimento, né? Dessa dificuldade das pessoas que vêm dos traumas de infância, vários assessments, várias áreas de estudo, até o Apogeu, que eu uso muito, ele vai explicar os tipos de comportamento com base no histórico da infância. Então não dá para ignorar isso, certo? Mas também não dá para refazer a infância. Já foi, tá posto, o que é que você vai fazer com isso? Isso é um ponto. Muitas pessoas vão ter uma dificuldade sobressalente de lidar com isso e temos de entender isso. Todo esse setup gigantesco, para te dizer uma coisa, vem aqui o sal. Eu conheci pessoas e pessoas com ansiedades e com depressões. Em alguma medida, fica para mim a impressão, muito atrevidamente, de que em alguns casos, na borda do quadro, na borda da doença, pode ter um componente da necessidade de chamar a atenção. Eu, por exemplo, em determinado momento dos meus quadros, né, da minha dificuldade, em algum momento eu percebi que eu gerava tarefas a mais para as pessoas e uma certa comoção. E isso, vez por outra, eu percebia que me dava um sentido de existência, eu existo, e noutra me dava um profundo incômodo do tipo, cara, eu não quero ser essa pessoa, né? Evidentemente que colocar tudo nessa conta seria uma imbecilidade, eu não sou tão idiota, né? Mas isso pode aparecer ou você acha que isso é uma possibilidade que deveria ser desprezada? De maneira alguma, tem que considerar. Mesmo porque quando a gente está num processo de psicoterapia, a primeira coisa que a gente quer saber é como foi esse passado. Então, o que essa pessoa, né, quais foram as experiências dela porque a gente é uma construção, né? Falando lá sobre o conhecimento aprendizado, a gente é uma construção. Então, como foi a construção desse indivíduo? E quais faltas esse indivíduo teve? Tá. Então, quando a gente fala de emoção, de espírito, na verdade, né, tem o símbolozinho do coração, mas é tudo registrado no nosso cérebro. E aí, essas conexões, essas sinapses, vão deixando marcas. Tá. Então, essas marcas, né, às vezes a gente sente um cheiro de um bolo, fala, nossa, minha avó fazia esse bolo, né, lembrei, veio aquela sensação boa. E às vezes uma coisa ruim também, que é o que a gente chama ali muitas vezes de trauma, né? Nem tudo que aconteceu de ruim é um trauma, né? Mas os traumas, eles ficam registrados nessas sinapses muito intensamente. E aí isso, em determinado momento, pode ser cobrado. Entende? Em determinado momento, você precisa tentar receber aquilo que você não recebeu no passado. E aí é onde vem, talvez, a necessidade de chamar uma atenção ou não. E como você disse, a gente não pode, né? A terapia cognitivo-comportamental muitas vezes é mal interpretada porque as pessoas acham que é só um exercício que passa de forma alguma. A gente tem que considerar todo esse passado justamente para entender como esse indivíduo funciona. E a partir daí, conseguir delimitar um tratamento. Sem ficar parado nele. O TCC, você tem uma queda pelo TCC? Eu sou apaixonada pela terapia cognitivo-comportamental. E aliado à neurociência faz todo sentido, né? Porque você entende, né, através do funcionamento do cérebro, como as emoções, né, funcionam, para você conseguir ter esse entendimento e atuar com a TCC, que a gente chama, né, com maior eficiência. Você sabe que eu tenho sérias restrições pessoais, né, à linha freudiana. Né? Eu entendo que ele teve uma importância na cena, né? Sim, sim. Mas é um sujeito a quem eu não consigo render muita, não consigo fazer muita rendição, né? Para mim, um cara que é meio, enfim. Tá bom, vai. Vocês estão pedindo, eu vou falar, vai. Um retardado, fracassado, cocainômano? Talvez, né? Vixe. Talvez, né? Me julgue, sociedade. Aí o material As amigas da psicóloga, Não, eu acho que de Jung, né? De Freud para Jung, já teve um salto monumental, né? Mas ainda eu acho que o TCC é outra prateleira.
Claro que para mim uma linha como a do Viktor Frankl, né, a logoterapia, aí eu acho que nós estamos falando de algo realmente mais sofisticado. Mas a TCC também pega um pouquinho lá do Viktor Frankl. A gente precisa de um sentido da vida para tudo. Mas eu acho que ela até para mudar o hábito, desculpa te interromper, até para mudar um hábito. Tá. Né? Falando da depressão, da ansiedade, você vai entrar num processo de mudança de hábito. Tá. Aí eu até anotei um dado aqui. De 50% a 70% do nosso hábito é automático. Sim. A gente passa metade do dia fazendo coisas sem prestar atenção e todos os dias a mesma coisa. Eu achava que esse percentual era maior. então. Achava que era maior. É. E o que você... Tem alguma forma de remediar isso? Então, como é que o processo de... Eu não sei como é que... Desautomatização. Desautomatização, era isso que eu queria falar. Obrigada. É um dos benefícios da terapia cognitivo-comportamental. Por que é interessante? Porque a terapia cognitivo-comportamental é baseada em evidências. Então é algo que hoje em dia, né, as pessoas não têm mais o tempo de ficar 5 anos, 6 anos na terapia, né? Enfim, depois de Freud aí, os transtornos também mudaram muito, né? Então a gente tem que ter novos pensadores, novos pesquisadores. E falando isso, então, respondendo a Maria Clara, a gente tem sim recursos para conseguir modular o comportamento. Porque o que a gente fala é o seguinte, tem uma determinada situação, essa situação te gera ali algum pensamento, esse pensamento geralmente é automático, né? E quando a gente fala num tratamento geralmente disfuncional, e aí esse tipo de pensamento acaba ali com algum tipo de emoção. E aí o que você vai fazer com essa emoção? Você vai ter ali um comportamento. Então é isso que a gente faz, a gente psicoeduca o nosso paciente para que ele consiga interpretar a situação ali de uma forma, eu falo sempre a gente olhar de fora, né, o que está acontecendo. Então essa é uma das maneiras da gente também conseguir formar novo hábito. E mais, para a gente mudar o tipo de hábito, enfim, até reforçando a questão da memória, o que a gente precisa principalmente é ter foco. Tudo que a gente vai fazer com foco, aquilo a gente consegue internalizar melhor. Depois do foco, a gente precisa de uma motivação, que é onde eu acho que linka muito com o Viktor Frankl. Para a gente ter essa transformação, essa motivação precisa fazer sentido. Porque se não fizer sentido, ele fala muito sentido da vida, e eu trago mais assim para o sentido do dia a dia, do que você faz, que você faz ali diariamente, né? Então, se você vai para uma academia, não fala, eu tenho que fazer porque minha médica mandou. Se não fizer sentido para você, você não vai se disciplinar isso. É verdade. É verdade. Então, é o foco, a motivação e o alerta. Não tem aquela história de quando, né, lançaram aí alguns cursos que você pode estar dormindo e você aprende uma nova língua? Sim, eu já vi. Algo novo a gente nunca aprende se a gente estiver dormindo. Então, é necessário que você esteja alerta. E tá aí também um tipo, né, de alteração nos comportamentos, né? Mas investir nas convivências também é importante, porque a gente aprende muito pelo exemplo, né? Bom, uma coisa que você falou da questão, né, das evidências e tal, Mônica, mas vai aqui outro sal. Eu entendo que a ciência tem sua importância, mas tem um monte de coisa que a ciência não explica. Você acha que as pessoas também, às vezes, ficam um pouco presas demais a isso? Porque, por exemplo, eu, Fábio, eu sou um sujeito muito atrevido. Eu faço coisas que eu não sei exatamente de onde eu vi e que eu não tenho toda a convicção do mundo, né? Mas alguma coisa que é o que eu chamo, eu não, né? O doutor Ítalo chama de ciência superior, não, talvez não só ele, que tem uma parada assim, que você olha para um negócio e ele meio que conversa com você, você saca. Então você pode não ter a convicção absoluta. E acho que tudo bem também. Você fala, olha, eu vou te falar um negócio que eu não tenho convicção absoluta, mas eu entendo que é isso aqui, né? Porque eu acho que esse império da prova também está desconectando a gente da realidade. Porque parece que quando a gente não sabe um negócio, tem um problema com a gente. A gente mais não sabe do que sabe, né? Então, nesse aspecto, eu tenho um pouco de dúvida sobre essa questão tão científica, porque, por exemplo, eu vejo que as pessoas estão muito ansiosas para dar um diagnóstico. Hoje em dia todo mundo sai com papelucho. Porque nós não podemos esquecer, e de verdade, aqui nós não estamos demonizando, né, as drogas que são úteis para as pessoas com seus transtornos, pelo amor de Deus. Porque uma droga bem indicada, como você falou, pode tirar o sujeito de um buraco sem fundo, né?
Mas eu também tenho uma impressão de que, como a gente se alimenta mal, às vezes uma criança chega lá, por exemplo, e a mãe já está com uma grande dificuldade, né, para lidar com a grande atividade dela, né, uma criança colérica, por exemplo, e aí já fala, não, a hiperatividade já mete uma bolinha na criança também, porque torna tudo mais fácil. E nós não podemos esquecer do tamanho, do peso e da pressão e poder que a indústria farmacêutica tem, né? E você falou de coisas aí que são muito legais, que assim, pô, tem um monte de respostas que são do dia a dia. Come direito, né? Para de encher o rabo de açúcar, velho. Não tem como você tá bem. Você tá muito inflamado. Isso vai afetar no teu humor. E o segundo cérebro, né, esse aqui, é por onde a ciência moderna aponta pro cuidado com os transtornos do humor. Qual é o ponto? Tá, gente? Pra quem não entendeu. Pra quem... desculpa. Ele fez assim, não sei se tá dando o intestino é o segundo. Aliás, é o primeiro cérebro, né? Porque ele estava pronto antes desse, muito bem pronto. Pergunta provocativa é a seguinte. Até onde a gente tem que ficar preso às questões científicas e até onde a gente vai olhar para essas outras coisas que até hoje a gente não conseguiu entender, porque o ser humano é muito grande, né? Como é que você vê essa questão? Eu acho que, antes de tudo, a gente tem uma conexão com algo superior. Boa. Né? Então, antes da gente ter o conhecimento teórico, antes da gente ir para o colégio, para uma universidade, né? Enfim, o indivíduo, ele não é constituído só da teoria, não. Verdade. Ele é constituído das experiências e principalmente da troca humana. E aí essa troca humana que dá o parâmetro para ele, dele entender aonde que começa a ciência, até onde vai o sexto sentido dele, né? Que é algo desde as cavernas, né? Quando a mulher ficava lá guardando a sua prole, né? Então, ela tinha o sexto sentido, com medo de vir algum animal para atacar. E isso foi muito perdido ao longo dos anos, né? Verdade. Essa questão da sensibilidade, essa questão de você olhar para a pessoa e tentar enxergar nela o que ela está sentindo. E não onde está lá no meu DSM ou no CID, qual que é o diagnóstico. Então, eu vejo que hoje há um problema, assim, muito grande, né? Das pessoas estarem taxando, das pessoas, né? Alguns profissionais ali, quando eu falo pessoas, de alguns profissionais estarem passando um diagnóstico. Então, é fácil, né? Você chega no médico, pressa, meia horinha. Né? É verdade. O psiquiatra já passa lá. E não é isso. A pessoa tem uma vida toda. Como que você vai... dar um diagnóstico rápido, ali em 30 minutos. Mas o que eu percebo que é justamente isso, essa falta de você querer enxergar o outro, né? Esse desinteresse pelo próximo, isso em vários aspectos. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas isso eu acho que é uma das coisas mais promissoras, né, numa profissional como você, por causa dessa capacidade de estar. Né? Isso é uma coisa que eu acho fantástico em você, né? E sorte dos seus pacientes de que no momento em que eles estão lá, você está com eles, né? E até isso é engraçado, que os profissionais da saúde em grande parte perderam. Sim. É uma grande tragédia. É muito louco, né? Você ia perguntar algo, eu te interrompi, filha. Não, imagina. Então, eu ia perguntar algo ainda nessa linha sobre a pressa de buscar diagnósticos também. Acho que é um ponto... que fica saliente, assim, na nossa realidade, no contexto em que a gente está inserido hoje em dia, né? E principalmente do meio em que eu habito e tal, do meu contato com esse assunto, assim, de saúde mental, eu percebo que as pessoas usam muito, assim, os termos desse assunto com uma proposta humorística mesmo, assim. Então, memes, tipo, porque... Nossa, eu até brinquei, eu sempre brinco com meu pai, tipo, nossa, como você tem TDAH, não sei o quê. Ou alguma coisa chata acontece e fala, meu Deus, eu vou entrar em depressão e tal. Assim, eu sempre
tive uma pulguinha atrás da orelha, apesar de eu também fazer algumas piadas com isso, né? Não sejamos... Tá banalizado, né? Pega ali meu não Rivotril. sejamos... então. Ai, eu vou mergulhar no Rivotril. Tem até a figurinha, Tem a figurinha. né? Eu tenho essa gente figurinha, usa. então. E qual que é a sua impressão, assim, sobre essa banalização mesmo? Uhum. Você acha que, pelo menos porque, pra mim, parece algumas vezes que causa uma comoção, assim, um desespero e até uma ansiedade também de querer se autodiagnosticar, assim. Eu já vi muita gente falando, não, porque eu tenho TDAH e vira e mexe, a pessoa não foi no médico, ela olhou Tipo um quiz. Tipo eu. É? Eu não tenho diagnóstico. Ah, tá. Eu não tenho diagnóstico. Mas né? você não acha que você tem TDAH? Às vezes eu fico em dúvida. Às vezes eu acho que eu posso ter algum grau de autismo, alguma dislexia. Às vezes eu acho. Olha Certas lá, tá coisas que eu vendo? faço, é Isso. sério. Às vezes eu faço. Mas você não também afirma, foda-se. né? Esquece. Vamos que vamos. Olha o que sua mãe falou pra você. É verdade. Falando muito palavrão, né? Não, esquece. Ai, meu Deus. Não dá pra eu parar. Então, eu posso ter TDAH, eu posso ter essa porra toda aí, só que eu tenho conta pra pagar também, então não tem muito o que fazer. Vou me organizando do jeito que dá, esquecendo umas coisas e tal. Então não deve ter, né? Não é, mas também se eu tiver paciência. Eu, Fábio, eu nem vou atrás do diagnóstico a essa altura, porque não faz diferença. Qual seria o objetivo, né? O que agora, mudaria na forma como você tratou o assunto? A partir do momento que eu sentir, se acontecer, que isso realmente está afetando mais a minha rotina, aí eu vou. Porque, né? Aí você precisa saber o que é que você tem para saber como tratar, inclusive como medicar. Sim. Né? Então, problema zero com isso. Mas enfim, você fez uma pergunta, eu já ia fazer outra antes da Mônica Respondendo a responder. Maria. Estamos ansiosos com a doutora aqui. Desculpa. É que é a primeira vez que a gente tem uma psicóloga aqui. Respondendo a Maria, eu acho que assim, eu gosto muito da tecnologia, né? Essa modernidade eu acho fantástica, acaba encurtando alguns caminhos, né? Principalmente para os estudos, né? Enfim, para os recursos que a gente tem em relação à saúde, né? Várias doenças aí hoje, né? Acabam sendo muito identificadas, diagnosticadas por causa da informação, enfim, de toda essa tecnologia. Só que o contrário também acontece. Antigamente a gente pegava um resultado de exame, o que você fazia? Levava fechado para o médico. Não abria. Hoje, o que as pessoas fazem? Abre em casa, vai lá dar um Google. E aí ficam você desesperadas acha, sozinhas, sim. tranquilas, né? Então, da mesma forma com os transtornos mentais. As pessoas têm esse acesso, o que não é de todo ruim, mas não sabem utilizar esse acesso, interpretar. Mesmo porque, Mônica, eu falo mais, de acordo com o transtorno mental, você não tem como interpretar, né? As pessoas estudam ali vários anos para conseguir chegar àquilo. Então, um leigo que vai, acessa aí, né, falar... que eu pensei assim, no sentido, a pessoa pega e vai olhar lá, um transtorno tal. Aí ela vê um dos sintomas. Exatamente. Aí, tipo, vai, por exemplo, dificuldade para dormir. Aí você pensa que a tua dificuldade para dormir, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, do excesso de luz em casa, da má alimentação, né? De você vitaminas acordar, mesmo, né? Deficiência deficiências. né? De um monte de coisa, tal. Inclusive da vitamina D, porque a gente fica na luz artificial, não toma sol, não sei o que, tudo isso. Aí a pessoa lê ali, dificuldade para dormir, tá vendo? Eu sabia! Check. Então é isso. Em um. Check em um, né? Então, quando assim, vários transtornos, a gente precisa atender. Cada um tem alguns critérios para serem atendidos. Alguns. Então, não é um ou outro. As pessoas olham lista de sintomas de transtorno mental como se fosse o quiz do BuzzFeed, né? É isso aí. É isso Sim, aí. eu Por acho isso que banalizou. Exatamente. Transtorno mental, Agora, então, quando as pessoas falam, realmente é como a Mônica falou, uma banalização disso. E também minimizar essas alterações, né? Esses transtornos, de repente, né? Às vezes é bonito ter TDAH, enfim, sabe? A pessoa se coloca num patamar em que, de repente, ela quer... Justifica também, né? Justificar, exatamente. Eu esqueci que eu tenho TDAH. Exatamente. Mas você sabe que você falou num outro ponto aí,
nós estamos chegando no fim já, que dó. Mas Então. você falou de uma questão também de alguma vitamina e tal. O assunto de suplementação também é do seu interesse, assim, você gosta do assunto? Há controvérsias, né? É? Eu gosto, Tá, né? Eu utilizo. tá bom. Enfim, e percebo a diferença, né? Tá. Há algumas pesquisas, porque o que acontece? É evidente que você suplementar, eu acho que é aí que tá a grande sacada, sabe? Diferente de você suplementar algo, é você achar que só o suplemento vai dar conta de tudo para sim. você. Tá. Então, a pessoa, por exemplo, toma um ômega, aí ela, não, mas o ômega vai me ajudar na concentração da memória. Não vai. Voei, só isso Sim. tá bom. Não vai. Tá. Então, tem o sono é algo extrema importância. Não adianta ficar tomando O sono melatonina. Não Tem que adianta, dormir. tem que dormir. Certo. Dormir aquela quantidade de horas. Dormir Mas cedo, né? eu sou Não- noturno. Não, Tá o ser bom. humano não é noturno. Não tem Lamento como, dizer, pra quem gosta muito de ficar à noite na rua, de virar a noite jogando videogame, nós não somos noturnos. Ih, gente. A gente precisa atender o quê? O ciclo circadiano, Ai, né? gente. Ah, não, A gente pra que precisa falar disso? atender. Eu amo esse assunto. Eu amo esse Eu odeio esse assunto assunto. porque. Não, então. Mas O Fábio é da noite? Não, na verdade... Não é, porque o ciclo circadiano tá atrapalhado. O meu também. Mas por mas isso eu- que eu gosto De do quem não tá? assunto. Sou desses aí Pois que é, o fala de que- quem não tá, né, amor? De Sim. quem não É. tá, gente. Eu trabalhei muito Então, e assim, trabalho à noite, né, às vezes. Então. Mas por isso que eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Sim. Mas não Muito funciona. tempo. O tempo mostra, o tempo cobra Mas conta. esse ciclo Cobra. circadiano, eu acho que ele tem muito a ver também com o que você já falou aqui. Uhum. Que assim, eu acho que é independente de você acreditar em Deus ou não. Pra gente que acredita, fica um pouco mais fácil, confesso, né? Sim. Porque assim, você Fecha a entende que o divino fez tudo com tanta perfeição, né? Perfeito. Que a gente percebe que tem ali, você vê que o dia ele tem um início. Se você acordar junto com o sol e for vivendo ali, teu corpo vai se Sim. ajustando, Sim. né? Eu entendo que hoje em dia é um pouco complicado a gente atender todas essas exigências para conseguir acordar quando o sol nasce, né? Sim. E deitar com as galinhas, como minha avó dizia. Isso já é muito, enfim, muito sabido. Mas tem algumas coisas assim bem simples que a gente pode fazer para contribuir o sono de qualidade, né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou tomar café depois das 5 para eu dormir melhor. Não é só isso, não. Você tem que entender, a gente deve entender que a partir do momento que você acorda, você já está construindo sono para a próxima noite. Olha. Então, Como assim? Explica melhor. é importante que quando a gente acorde, a gente se exponha à luz Tá. natural. Então, de repente, Santo Hildegarda também dizia isso. Tá vendo? se a gente não consegue ficar lá tomando o nosso solzinho, sabe? Acordar, abrir a janela, você vai receber uma luz natural, mesmo que não receba o sol ainda é melhor, né? Tá. Porque ele tá dizendo para o seu organismo que já é o momento de ficar alerta. E aí ele libera. Mudam os hormônios. Sim. O cortisol que Muda, precisa para você exatamente. estar em vigília. E aí isso vai dar conta do sono à noite. A gente fala do café, realmente, o café acelera, né? Traz um sinal de alerta também. Fala-se que o café ele deve ser tomado até 2 horas da tarde, porque tem uma alteração. Então, pessoas que às vezes não têm, né? Falam que não tem, né? Mas é químico. Né? Isso Eu não percebo. já é experimentado. Eu não Exato. percebo, mas tem. A Mônica Tem. já falou isso. Falou, você Tem. pode não perceber. Sim. Mas Tem. 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 Eu, por exemplo, eu não fico com dificuldade de dormir à noite. Mas eu percebo que às vezes o coração acelera. Sim, faz todo sentido. E aí a quantidade de sono. A melatonina, para você ter uma ideia, ela é produzida das 10h30 a 1h da manhã. Então, nossa, mas como que tem horário? Tem horário. O ciclo circadiano são 24 horas. Então, tem um determinado período que fica a luz natural e aí depois escurece. Por isso que tem horário. E por isso que se fala, né? Um adulto hoje deve dormir aí de 7 a 8 horas no máximo. E é importante a gente delimitar horário porque tem um negócio chamado pressão do sono. A gente não... o ideal é você acordar e dormir todos os dias no mesmo horário.
Porque a gente não faz muita coisa, o nosso aprendizado não é decorrente Olha de a nossa cara. de muito hábito, de muita rotina ali, né? Ele constantemente é modulado, a nossa aprendizagem é modulada através dos nossos hábitos. Então, quando você tem o hábito de dormir e acordar no mesmo horário, o seu cérebro está entendendo tudo. Puxa vida. Ele está modulado para dormir e acordar naquele horário. Então, todas, né? Se fala do sono REM, sono não REM, fase 1 do sono, fase 2. Então, todas essas fases, elas são atendidas se você dorme naquele horário, né? Com aquela quantidade ideal de sono. E quando a gente fala de pressão de sono, infelizmente, não dá para ficar naquela soneca que a gente coloca lá o celular para tocar, e aí você aperta a soneca. Você tá entrando num novo padrão de sono, só que você interrompe ele, por isso que você fica lá naquela moleza, entende? Por isso que a gente acorda, não tem problema ficar um pouquinho na cama, se espreguiçar, falar, nossa, tá tão gostoso esse cobertor hoje, não tem problema, fica lá uns 5 minutinhos, 10 no máximo e levanta. Porque se você volta a dormir, a sua disposição muda totalmente. Muda totalmente. Você está alterando a pressão do seu sono para a noite seguinte. E tem mais uma questão. Eu já vi isso, já testei e faz diferença. A sua tecla soneca lá, que você fica acordando e dormindo e tal coisa, ela arrebenta a sua disposição. Arrebenta. E ela arrebenta uma outra questão. Ela vai lesionando o seu caráter. Porque você vai deixando de confiar em você. Tá. Porque aqueles 10 minutos no final do dia faz diferença. E aí você gera um sentimento de culpa também, porque não se levantou na hora que tinha que se levantar. Sim. Então, esse cuidado com as dosagens de prazer a que a gente se submete, tanto de que vou dormir mais um pouco, ou vou comer um pouco mais de doce. Se você for ver... Nós somos agora a nação dopamina. Exatamente. A gente vive atrás de satisfação. A gente tem que atender os nossos desejos. A gente já falou isso. E não é funcionar. isso. A gente precisa viver no desconforto. É isso aí. E é vivendo no... Eu não tô falando ficar mal, não é se sacrificar. Não é se sacrificar. Embora sacrificar-se é bom também. Mas você tá falando, não é pra você viver se lascando. Exatamente. Sua vida tem que ser um pesadelo. Assim como você falou que o nosso cérebro tá o tempo inteiro trabalhando, a gente precisa, acho que de alguma maneira, externar isso, né? Sim. Tá tudo trabalhando, então assim, a gente também tem que fazer. Eu acho que não é isso, assim, de falar assim, é um esforço, né? Sim. A gente tem que fazer um esforço ao longo do dia e para onde a gente ajustar. vai modulando o nosso comportamento. Você sabe que eu vi uma coisa sobre esse lance do sono, que você esclareceu bem, das 10h30 a 1, onde a melatonina ocorre, e que ela é importantíssima para tudo no organismo. O que eu vou falar não deve ser tão fidedigno, né? Porque talvez eu esteja repetindo mal e o que eu vi também não era uma fonte tão pá. Mas que das 10 a 1, o sono, das 9 a 1 ou das 10 a 1, não lembro o que eu vi, cada hora de sono ela equivale ao sono fisiológico de 2 horas. E que dali para frente, da 1 para frente, ela equivale a mais ou menos 30 ou 40 minutos. Ou seja, não adianta você dormir 8 horas, tem que dormir no horário certo. Exatamente. E aí bate com isso que você está falando. Mas por que isso? Porque a gente começa num sono mais profundo. Ao longo da noite, conforme essas 4 fases, tem gente que fala em 5, né? Tá. Mas estudos mostram mesmo que são 4 fases do sono. E conforme essas fases vão se repetindo, o sono vai ficando mais leve. Então você pode perceber que tem muitas pessoas que acordam às 5 horas e despertam, né? Fala, nossa, Sim. mas ainda é 5 horas. Eu tinha que levantar só às 7. Então, esse início de sono, ele é mais intenso e vai ficando mais leve, mais fraco até o momento de você acordar. Nossa, eu achava que eu ficava relativamente bem dormindo 5, 6 horas, mas depois de algumas noites assim, me arrebenta. Eu tenho dormido pouco porque eu tenho me dedicado a muitas tarefas, mas percebo que eu não tenho a mesma efetividade nas tarefas quando meu sono está desorganizado. E a gente acha que vai aguentar a vida inteira, né? Hoje, com 45, a conta vem. Eu lembro da história da minha mãe falando, uma noite de sono que você perdeu, você nunca mais vai recuperar. E ela tinha razão. Verdade. Por fim, vou fazer uma consideração sobre a vitamina B12, que é vital para o humor, né? Então, se você tem enfrentado alguma questão aí, dá uma consultada nisso, consulta seu médico e te fazer uma pergunta que eu acho que será a pergunta final. Lamento, senhoras. Mas é o seguinte, eu fico aqui sonhando com um mundo em que o sujeito faça um tratamento à luz das ciências
comportamentais e psicológicas, em paralelo com uma questão endocrinológica ou nutricional. O que isso te parece? É total sentido. É isso aí. É como a gente tá... Sim. É necessário. Antes de tomar uma medicação psiquiátrica, é o caso de fazer todas as medições dos parâmetros? Sim, sabe que em alguns casos, às vezes, a terapia pode não evoluir por causa de um déficit de nutriente. Putz. Por isso que sempre que a gente começa, né, um tratamento, uma das primeiras coisas, né, tá lá um checklist, é como estão seus exames clínicos. Eu tô enganado ou você sempre fala dos cuidados integrativos, assim, tô enganado, eu sou totalmente integrativa. Para mim faz todo sentido, né? Um médico hoje, tanto que tem cursos hoje que a espiritualidade está em uma das matérias. É uma das disciplinas. Sim. Porque é um contexto. É a questão de fazer sentido de vida. Né? Então tá tudo conectado. E mais um pouco. Por último, então, muita gente olha para a depressão e fala, isso é falta de Deus. Certo? Evidentemente, isso é maluquice, né? Dizer isso assim, pura e simplesmente fora de um contexto. Por outro lado, já se percebe que o sujeito professar uma religião, ter uma conexão com o alto, é muito contributivo para ele se organizar psiquicamente. Sim. Né? Então, não é que é falta de Deus, mas uma profissão de fé ajuda a organizar a mente de um sujeito. Podemos dizer isso? Se você chama... Não. Se você... eu não vou falar isso... não vou afirmar isso pela questão científica, claro. Né? Porque não... foge, né? Conversa de boteco, vai. É a minha visão, a minha percepção a respeito disso. Tá. Quando a gente fala, então, sobre ter fé, a gente pode estar conectado com uma energia superior, de repente não chamar isso de fé. Mas a gente está conectado. Então, essa conexão de repente, eu tenho um dom, é uma conexão. Sim. Né? De repente, a pessoa... moral, talvez. E a pessoa pode falar que não tem fé em nada. Se ela tem um dom para fazer uma pintura, né? Se ela tem dom... Cada um tem uma... Enfim, né? Algo que faça bem, né? Então, tem gente que faz uma escolha de roupa ali muito bacana, rapidinho. Tem gente que é bom no videogame, né? Tem gente que... Enfim, várias escolhas. Para alguma coisa você é bom. Então, isso é um dom, talvez, né? Isso aí é algo que vem de uma... Você vê criança, às vezes, com 4 anos que tocam piano, né? Então, isso já é um poder de Deus, né? Já é uma força sobrenatural. E a gente fala, assim, a questão da espiritualidade não é... A gente tira aí religião, né? Sim. Mas eu, particularmente, essa questão multifatorial, né? Tem que fazer sentido. Também estou convencido que se o sujeito tem uma conexão com o alto, né? Eu não diria independente, porque, enfim, também tem muitos caminhos religiosos muito modernos aí que são meio, sei lá, estranhos, me parece, né? Para mim, assim, pessoalmente, né? Muita novidade, assim, né? Agora, quando você olha para aquelas, sobretudo para as... Aí vão dizer, porque o Fábio agora tá com intolerância religiosa. Bicho, na boa, vai. Qualquer pessoa que não seja um idiota completo tá entendendo o que eu tô falando. Quando você vai para algum caminho religioso aí que, sei lá, que as pessoas já ouviram falar, então é mais fácil da gente ter uma noção de que, vamos dizer, caminhos mais experimentados, certo? O sujeito tendo essa percepção de que tem uma coisa maior, né? Ele é quase que natural que ele consegue olhar melhor na horizontalidade. Então ele consegue conviver melhor, ter um olhar mais caridoso, mais compreensivo do indivíduo que está do lado, né? Então, um sujeito, por exemplo, que tem esse ordenamento, até de uma forma mais profunda, você falou, ele pode se manifestar no jeito de comer. Você comer comida de verdade, né? Você tem uma chance menor de ter uma... Mas Fábio, eu como bem, eu tenho uma religião e mesmo assim eu tive depressão. Claro, tem casos. Nós não estamos falando de nenhum caminho de garantia porque a vida não dá garantia, né? Sim, mas tem algumas práticas que podem ajudar bastante, né? Sim, podem. E a questão da fé, o que eu entendo é que quando você tem fé em algo, você se aceita.
E na aceitação é onde vem o amor próprio. Aí, do amor próprio, é que você consegue se cuidar em outros aspectos da vida. Então, se a gente não tem essa conexão, né, inicialmente aí com uma força maior, você não consegue se conectar consigo mesmo. Como é que você vai cuidar de você, cuidar de alguém, se você não entende o que é o amor, né, o que é essa energia divina aí? Muito bem. Pena, né, gente? Na verdade, a gente até se estendeu um pouquinho, mas tudo bem. A conversa tava boa. Aliás, podia voltar, né, dona Mônica? Vamos falar de outros assuntos. Próxima. Muito bom ter você por aqui. Obrigado também por você apoiar, né, o nosso podcast desde o momento zero, né? Então, que legal ter você aqui. E se você não conhecia a Mônica e conheceu agora, você tem alguém... Sabe aquela pessoa que pergunta, você conhece uma psicóloga? Tá, bom, agora você conhece, né? O arroba dela está aqui para você ver. Já ir lá, pode segui-la. E a Mônica também tá agora a nossa vizinha aqui, ó, atendendo presencialmente também, Isso, né? presencialmente. A gente tem um espaço, né? Uma clínica integrativa. Que legal. Para atendê-los aí da melhor forma. Você atende virtualmente também? Atendo online em todo o país e atendo também presencial. Tem gente que gosta, né, de estar mais pertinho, enfim, tem necessidade de estar mais pertinho, a gente atende lá. Se você só pode ser atendido pela Mônica à distância, aproveite. Mas se você puder estar na presença dela, eu recomendo. É verdade. Então é isso. Obrigada. Créditos finais, dona Mônica. Muito obrigada por mais um episódio aqui. Deixe seu comentário para nós, perguntas para Mônica, pode fazer para ela, se você quiser falar particularmente aí, né, pelas redes sociais a princípio, ou pode deixar um comentário aqui. Vamos continuar aí nossas conversas, nossos bate-papos. Hoje foi muito legal. Sim. E que venham os próximos. Agradecer novamente os patrocinadores que possibilitam esse projeto e que a gente traga pessoas com insights tão legais quanto o da Mônica. Esperamos que a gente te veja de novo mesmo. Sim, acho que ainda rende muita conversa legal por aqui. E, em geral, agradecemos por se inscreve carinho, no canal maravilhoso. Curte, comenta, compartilha. Foi legal? Gostou de estar aqui, Mô? Muito, muito bom. O papo com vocês é sempre muito agradável. E eu fico muito feliz, né, da gente mostrar um pouquinho do nosso conhecimento, né? Ajudar, de repente, de alguma forma, as pessoas que estão do outro lado, sempre entendendo que nada é tão simples, né? Enfim, tudo deve ser avaliado com muita cautela, né? Procurando um profissional de confiança, né? Eu acho que é o mais importante. E vamos nos reunir mais em família, vamos estar mais perto um do outro, né? Com essas conexões, assim, tão saborosas. É isso aí. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau.